Como é o culto que agrada a Deus? Temos nós liberdade de criar o nosso próprio estilo de culto? Ou Deus mesmo já estabeleceu em sua palavra a maneira como devemos adorá-lo? O culto é espontâneo no sentido de que cada um adora a Deus do jeito que quer, como quer, tendo a liberdade de criar modelos, sistemas para adoração, ou nós devemos seguir os preceitos que o próprio Deus prescreveu sobre isto? Que nós fomos criados para adorar a Deus, isso é um fato reconhecido por todos. Do ponto de vista de como adorar a Deus, nós temos muitas vezes visões distintas. Há aqueles que são mais conservadores, tradicionais e adotam um culto mais solene. Há outros que defendem um culto mais contemporâneo, com mais informalidade na forma, na música. Mas como é o culto que Deus requer? O que Deus tem a falar sobre este assunto? Como nós devemos adorar a Deus? E eu penso que o Salmo 100 ajuda-nos a entender este tão importante tema. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. O culto é a razão da nossa vida. A prioridade da igreja não é nem mesmo fazer missões, mas é adorar a Deus. Nós fazemos missões para que os povos adorem a Deus. Portanto, o culto está no centro, no eixo da vida cristã. Missões terão fim quando Jesus voltar, mas adoração não. Nós adoraremos a Ele pelo desdobrar de toda a eternidade. Então, Deus nos criou para Ele e nós devemos adorá-lo com todo o nosso ser, com a nossa razão, com a nossa emoção e com a nossa vontade, com a nossa volição. O Salmo 100 nos instrui sobre isso e eu gostaria de compartilhar com você esse culto que agrada a Deus. Em primeiro lugar, o culto que agrada a Deus precisa passar pelo nosso entendimento, pela nossa razão. Há muitas pessoas que hoje acham que o culto que agrada a Deus é um culto desprovido de razão. É um sensacionalismo exacerbado. É um emocionalismo sem entendimento. Alguns acreditam que o arrepio na alma, ou o choro convulsivo, ou até mesmo algumas esquisitices emotivas, é o símbolo e o sinônimo de um culto que agrada a Deus. Mas não é. Temos que adorar a Deus com a nossa mente. Temos que cantar com a nossa mente. Temos que orar com a nossa mente. Deus requer de nós um culto racional. Isso significa que nós precisamos entender o que estamos fazendo. Não podemos despojar nossa mente e aposentar nosso raciocínio e sacrificar a nossa razão para adorarmos a Deus. Ao contrário. Então, o Salmo 100 vai nos mostrar que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. Primeiro, isso passa pela nossa razão. Versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Note que o salmista está dizendo uma palavra importante aqui: sabei. É preciso conhecer, é preciso ter entendimento, é preciso compreensão. E a primeira compreensão que nós precisamos ter é que o Senhor é Deus. É que o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, é Deus. Não há outro Deus.
Ninguém é como Deus. Ele é único, exclusivo, absoluto. Ele não tem concorrentes. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a primeira verdade que nós precisamos pontuar, que não há outros deuses. Nós não nos prostramos diante de um altar politeísta. Nós cremos num único Deus vivo e verdadeiro, que se constitui em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Mas ainda o texto nos diz, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Ele é o Criador. Do nada Ele tudo trouxe à existência. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo não surgiu espontaneamente. O mundo não veio à existência por geração espontânea. O mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. O mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado e criado por Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O universo foi criado por intermédio de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então nós não podemos ser adoradores e ao mesmo tempo evolucionistas. Porque pressupõe que aquele que adora compreende que o Deus a quem adora é o Deus Criador, é o Deus que nos fez. Mas mais do que isso, nós adoramos o Deus que é Redentor. Porque o texto prossegue e diz, e dele somos rebanho do seu pastoreio. E significa que ele nos salvou, que ele nos comprou com o sangue de Jesus, que nós fomos escolhidos por ele antes da fundação do mundo, que nós fomos chamados com santa vocação, que nós fomos justificados pela fé, que nós fomos remidos pelo sangue de Cristo, que nós agora pertencemos à família de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus, da igreja do Deus vivo, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Não há possibilidade de adoração sem a compreensão dessas verdades, do Deus que é autoexistente, do Deus que é criador, do Deus que é redentor, o Deus da nossa salvação. Precisamos nos aproximar dele com esse entendimento, com essa compreensão. Do contrário, não tem adoração. Não é algo místico, sincrético. Nós não nos prostramos diante de muitos altares, de muitos deuses, de muitos ídolos. Nós não temos muitos a quem recorrer, só há um Deus vivo e verdadeiro e a ele que devemos adorar com todo o entendimento, com toda a luz da nossa razão. Então esse é o primeiro ponto que o salmista destaca do culto verdadeiro. Mas o culto verdadeiro não tem apenas razão, passa também pela emoção. E os versos 1 e 2 do Salmo 100 nos diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Veja você que o culto não é, por ser racional, um culto lúgubre, fúnebre, triste. Ao contrário, deve ser alegre, festivo, entusiasmante, vibrante. Apresentai-vos ou celebrai com júbilo ao Senhor. Precisamos demonstrar nossa alegria, alegria de conhecermos e sermos conhecidos, alegria de sermos amados e amá-lo, alegria de saber que vivemos num mundo que foi planejado por Ele, criado por Ele, protegido por Ele, guardado por Ele, sustentado por Ele. Devemos nos apresentar com júbilo, porque Ele nos amou com amor eterno, Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor, Ele nos chamou com santa vocação, Ele nos remiu com o sangue do Cordeiro. Devemos nos apresentar com todo júbilo, porque agora fomos alcançados por sua graça e pertencemos ao seu reino, à sua família, à sua igreja, somos ovelhas do seu pastoreio.
Isto traz a nós uma alegria indizível e cheia de glória. Mas o texto diz que deve celebrar ao Senhor com júbilo todas as terras. Ou seja, o Senhor comprou com o sangue do seu Filho aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Portanto, os adoradores vêm de todas as etnias da terra, de todas as culturas, de todos os idiomas, de todos os dialetos, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos. Em outras palavras, é um louvor universal, que procede de todas as nações, todas as terras. O Senhor tem os seus escolhidos, o Senhor tem o seu remanescente fiel de todos os cantos da terra. E esse júbilo precisa brotar aqui, ali e além fronteiras. É por isso que fazemos missões, para que os povos adorem ao Senhor. No versículo 2, o salmista reforça essa ideia assim: servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus, cultuar a Deus, fazer a obra de Deus, não pode ser um peso. Não devemos fazer a obra de Deus gemendo, reclamando, murmurando, insatisfeitos. Não, mas com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E ao apresentar-nos diante dele, devemos fazer isso com cânticos. Apresentai-vos diante dele com cântico, com celebração, com hinos de vitória, com gratidão, com entusiasmo. Portanto, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por isso que Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, no oratório da criação e no oratório da redenção, estão ao redor do trono, adorando a Deus, adorando ao Cordeiro, os anjos, os serafins, a igreja glorificada. E este momento de adoração, de louvor, de exultação e exaltação, chega a ponto de todo ser que existe no céu, na terra e debaixo da terra, nos mares e tudo que neles existem, estão adorando aquele que está no trono e ao Cordeiro, dizendo: aquele que está no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esta alegria, este entusiasmo, esta vibração, essas emoções puras e santas, resultados de uma plena compreensão da verdade, deve levar-nos à adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas notem mais que o culto verdadeiro passa pelo seu entendimento, passa pela sua emoção. Nós somos um ser racional e nós somos um ser emocional. Aqueles que se extremam querendo apenas um culto racional e eliminando as emoções não estão fazendo o que Deus quer. Aqueles que querem um culto apenas sensório, apenas sentir, desprovidos da razão, não estão adorando a Deus como Deus quer. É necessário que você use a sua razão e a sua emoção, o seu entendimento e o seu sentimento. Mas o salmista vai além e vai mostrar que nós devemos adorar a Deus também com a nossa vontade, com a nossa volição, porque nós somos um ser racional, nós somos um ser emocional e nós somos um ser volitivo. E então no verso de número 4, o salmista diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Chama a sua atenção para esse verbo entrai. Entrai por suas portas. Agora, não apenas é um chamado, não é apenas uma convocação, mas é uma ordenança. É uma ordenança que nós devemos entrar por suas portas. Nós devemos fazer parte da congregação dos santos. Nós devemos nos unir, nos reunir com outros irmãos. Nós devemos fazer parte desta Assembleia Santa, que se reúne com um propósito específico, que é louvar a Deus, que é exaltar as virtudes de Deus,
que é proclamar a verdade de Deus, que é nos deleitarmos em Deus. Com isso, o salmista está eliminando a possibilidade aqui de nós nos bastarmos a nós mesmos, de acharmos que somos crentes autossuficientes, que não precisamos nos congregar. Numa época em que está em voga os desigrejados, os crentes virtuais, os crentes que acessam vários sites e assistem diversos pregadores nos canais digitais. Embora isso seja importante, embora isso tenha o seu valor, mas isso não substitui de forma nenhuma o culto presencial, a reunião dos santos, a Assembleia dos Santos, onde nós vamos entregar nossa vida, colocar os dons e talentos que Deus nos deu a seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, onde nós também seremos edificados, consolados, encorajados, instruídos, exortados, ensinados. Quando Deus trata da igreja, através do apóstolo Paulo, a figura mais linda, talvez mais eficaz para entendermos isso, é a figura do corpo. E tem 3 coisas importantes a destacar. A primeira, a unidade. É um corpo só, com diversos membros. Segundo lugar, vem a diversidade. São muitos membros, mas um corpo só. Nós temos os olhos, temos a boca, temos as mãos, temos os pés. Cada membro do corpo tem uma função específica. E esses membros todos trabalham para que o corpo seja beneficiado, suprido. É por isso que tem unidade, tem diversidade, mas tem também mutualidade. Não estamos competindo uns com os outros. Estamos cooperando uns com os outros. Não tem complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade. Cada membro tem o seu papel. E cada um contribui com aquilo que foi criado para esta e aquela específica função. E desta maneira é que nós devemos nos reunir como membros do mesmo corpo. Porque nenhum membro é autossuficiente. Ele precisa estar ligado ao corpo e ele precisa ser útil no corpo. O Senhor Jesus usa também a figura da videira e seus ramos. O ramo precisa estar ligado à videira para ter vida. E quando o ramo está ligado à videira, produz fruto. Nós somos uma congregação. Não importa a denominação, não importa a placa da igreja, se nós estamos em Cristo, firmados na palavra, se nós estamos fundamentados nas doutrinas da graça, se nós compreendemos a mensagem do evangelho, não importa a placa da igreja, nós somos um em Cristo Jesus, não há unidade fora da verdade. Não subscrevemos o ecumenismo dizendo que toda religião é boa, não importa o que você crê, somos um. Não, não somos. Não há unidade fora da verdade. Se alguém não está em Cristo, não pode fazer parte da família de Deus, da igreja de Deus. Então, a ordem é: entrai por suas portas. Isso significa que nós precisamos sair da nossa individualidade, do nosso comodismo até para irmos ao encontro de outros irmãos, para que então tenhamos este culto coletivo, tenhamos esse culto público, onde nós exaltaremos a Deus com a nossa mente, com a nossa emoção e com a nossa vontade. Mas esse salmo vai concluir com o verso 5, e eu gostaria de concluir esta breve meditação, então, lendo o versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Veja você que na medida em que nós nos reunimos num culto que agrada a Deus, passando pela razão, pela emoção, pela volição, quando nós entendemos que somos um corpo, uma família, um rebanho, uma igreja, então nós temos a compreensão de quem Deus é. E o salmista destaca 3 atributos de Deus. Primeiro, a bondade de Deus. Segundo, ele destaca a misericórdia de Deus. Terceiro, ele destaca a fidelidade de Deus. Quanto mais nós nos deleitamos em Deus, mais Ele tem prazer em nós. E é na compreensão coletiva
da família da fé, da igreja de Deus, como rebanho de Cristo Jesus, é que nós entendemos que o Senhor é bom. É que nós entendemos que a sua misericórdia dura para sempre. É que nós compreendemos que a sua fidelidade dura de geração em geração. O culto não é antropocêntrico, o culto é teocêntrico. Não é a vontade do homem, não é o gosto do homem, não é a preferência do homem. Nós não temos o direito de estabelecer a forma como vamos adorar a Deus, porque Ele já estabeleceu na sua palavra a maneira como quer ser adorado. Então este é o culto que agrada a Deus. É o culto que está centrado em Deus. Quando todo o nosso ser se desdobra para louvá-lo, para engrandecê-lo, para cantar louvores a Ele, e isso com alegria, isso com júbilo. E eu espero que esta breve meditação, que trata deste assunto tão absolutamente importante, possa encontrar eco no seu coração. Porque temos visto com angústia na alma e com profunda tristeza quantas inovações forâneas às Escrituras têm sido introduzidas no culto público. E as pessoas acham que podem criar, inventar suas novidades ou tirá-las do mercado da fé para que o culto seja mais atraente. Não, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto não é antropocêntrico, ele é teocêntrico. Nós não estamos no culto para agradar ao gosto, à preferência deste ou daquele. Estamos no culto como irmãos, como família da fé, para exaltar o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus da nossa salvação. Portanto, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você gostou desta mensagem, eu gostaria de pedir a você que compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, para que a palavra de Deus, através de tantas outras mensagens que Deus tem nos dado, possa continuar edificando o seu coração e a sua vida.